Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa hoje. Olha só, ontem você leu as páginas 24 e 25 do seu LDI de língua portuguesa, que tinha esse texto aí, Memórias na Estante. E hoje nós vamos começar a fazer as atividades de interpretação desse texto. Então, seria muito interessante você retornar na página 24 e 25 do seu LDI e ler mais uma vez este texto para então fazer a atividade que começa na página 26. Então, olha só, vamos lá na página 26 do LDI, que nós temos as questões que você deverá interpretar. Então, olha só a questão 2. O texto que você acabou de ler foi retirado de um jornal destinado ao público infanto-juvenil. Ele foi publicado por ocasião de um evento que seria realizado nos dias seguintes à sua publicação. Sobre isso, responda. Então, olha só, você tem que responder qual é o nome do jornal, qual é a data da publicação desse jornal e qual é o nome do evento tratado nessa matéria. Então, você vai ler, vai procurar aí e você vai acertar com certeza. Tudo bem? Uma vez feito isso, você pode ir para a questão 3, porque vai falar aí sobre a palavra bienal. O que ela significa? Você pode procurar, inclusive, em um dicionário para buscar a definição dessa palavra, tanto no dicionário como também no Google, e procurar saber o que significa bienal, ok? Depois da atividade de número 4, olha só, nós vamos falar aí sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E você vai observar que a Bienal ela é numerada por números ordinais. Números ordinais? Isso. Números que colocam em ordem ou expressam ordem. Vocês conhecem isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Vocês sabem disso, nós já conversamos sobre isso em classe, não é? Então, olha só, nós temos aí, neste quadrinho da atividade 4, sobre a 21ª Bienal, que foi no ano de 2010. E você vai ver que a Bienal é um evento, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, é um evento que ocorre de 2 em 2 anos. Então, você deverá completar este quadro aí com as próximas bienais. Então, as bienais de 2012, 2014, 15, 16, 18, 20, 22, não é verdade? Então, você precisa aí colocar um número. Se a Bienal de 2010 foi a 21ª, qual foi a Bienal de 2012? E depois de 2014? E assim sucessivamente, tudo bem? Feito o preenchimento deste quadro, então você pode responder de acordo com o que está sendo pedido aí nos itens A, B, C e D, não é? Então, o item A vai dizer para você pintar de amarelo o ano em que ocorreu a 21ª Bienal. O item B, para você pintar de verde o ano em que nós estamos hoje, não é? No item C, quantas bienais do livro já ocorreram desde a 21ª até hoje? E no item D, em que ano ocorrerá a próxima Bienal do Livro. Tudo bem, gente? Depois disso, nós vamos para a página 27, continuando os nossos exercícios de interpretação de texto. Então, olha só. 5. Volte ao texto, localize o título e copie. Você tem que ir lá no texto e ver qual é o título para registrar aqui. 6. Analise como o texto está organizado. Depois, relacione onde se localiza cada uma de suas partes. Então, olha só. Você tem aí as opções A, B e C e os quadrinhos embaixo. Então, você vai fazer a relação. A. Texto de abertura da matéria. Você vai ver qual quadrinho embaixo
é a opção A. Depois B, depoimento dos escritores. Você vai ver qual é o quadrinho de baixo que corresponde ao item B. Item C, indicação de livros. Aí você vai ver qual é o quadrinho embaixo que fala sobre a indicação de livros, onde isso se localiza dentro do texto da matéria de jornal. Tudo bem? Logo depois, nós temos a questão de número 7. Leia a frase que acompanha o título e realize as atividades a seguir. Então você vai ver que logo depois do título tem como que uma chamadinha, uma frase que dá como que um resumo sobre o que essa reportagem está falando. Então você tem que ler essa frase que aí está e logo depois responder aos itens A, B, C e D que estão logo aí embaixo. Então, no item A, você vai circular a palavra eles, dessa frase aí. B, você vai assinalar a quem ela está se referindo, não é? Essa frase está falando acerca de quem, não é? A quem essa expressão está se referindo. E aí tem as opções, aos escritores, aos livros. Então, eles são os escritores, eles são os livros. Sobre quem está falando aí. Depois, na C, sublinhe o trecho, saiba quais são eles. Saiba quais são eles, você vai sublinhar. Você sabe o que é sublinhar, não é verdade? E depois, no item D, o trecho que você sublinhou tem a função de. E aí você tem 3 opções. Você vai ler e vai ver que aquele trecho que você sublinhou, qual é a função dele ali naquele texto, tudo bem? E assim você vai concluir as atividades das páginas 26 e 27 do LDI, que são as nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Uma observação, gente. Antes de você iniciar essas atividades do LDI, eu vou ter colocado para você aí no grupo, vocês viram isso, eu já coloquei. Vocês devem fazer as correções de atividades do LDI de semana passada. Eu coloquei 2 vídeos aí para vocês, para que vocês possam fazer as correções dos exercícios de semana passada. Não vamos fazer tudo hoje, vamos fazer nos próximos dias os demais, mas já estamos começando hoje. Então, primeiro faz as correções de atividades do LDI e logo depois vai fazer as atividades de hoje aqui do LDI, tá bom? Até mais, um abraço, tchau, tchau.